Chegou a sua hora de protagonizar e sair de uma vez por todas, coisa linda do modo Songamonga. Já fiz um vídeo aqui pra você esses dias de como que são os comportamentos de quando você tá com o modo Songamonga ativado, né? Então vamos aprender passo a passo como que você faz pra desativar esse modo de uma vez por todas e começar a protagonizar a sua vida? Pois sente aí, caneta e papel na mão e bora conversar. Senta bem aqui do meu ladinho que hoje o papo é sério. Bora lá? Hello, imbatível! Tudo bem, coisa linda? Eu sou Tati Moraes, psicóloga e mentora de mulheres que querem protagonizar as suas vidas e desligar de uma vez por todas esse interruptor horroroso da Songamonga. Já deu, né? Já deu esse interruptor, porque Songamonga é um modo, já falei isso aqui pra você, não é uma pessoa, não é um xingamento. Tem gente chata, mimizenta, que vai nos comentários, ai, porque Songamonga é um bullying. Songamonga é um modo, amor, é um modo de agir que só atrapalha, tá? Mas esse canal aqui, ele é um portal de mulheres que querem protagonizar. Se você quer ficar com esse modo aí ativado, pode ficar, fica à vontade, só que bem longe daqui, tá? Porque entrou nesse canal aqui, minha filha, você abriu a porta e destravou aí a possibilidade de você protagonizar a sua vida de uma vez por todas. E é sobre isso que a gente vai falar em todos os vídeos. Como você faz para desativar esse modo e ativar esse modo, porque a gente sabe, e ativar o modo protagonista, porque a gente sabe que isso começa no seu emocional, na sua autoimagem, na forma como você se enxerga. E esse é o meu papel, te ajudar a passar por essa jornada aqui da melhor forma possível, porque se uma coisa que eu quero ver você na vida, amor, é brilhando, é reluzente, maravilhosa, se colocando no centro da sua vida. É isso que eu desejo para você, e é por isso que eu sento aqui o meu rabo toda terça e quinta para gravar vídeo para você. Então, bora lá, vamos lá entender como que a gente faz para desligar esse interruptor de uma vez por todas. A primeira coisa que você precisa começar a entender é os seus comportamentos. Quais são os seus comportamentos que, ao invés de elevar a sua vida, estão te apagando? Inclusive, fiz um vídeo lá para você sobre quando que é ativado esse modo, né? Vários comportamentos eu dei ali, você pode identificar um, mas ao longo do tempo a gente vai fazendo outros também, tá? Mas quais são os comportamentos que te apagam? Na verdade, eu sempre recomendo para a gente começar com um ou dois, tá? Identifica um ou dois comportamentos no máximo que podem estar ativando esse modo Songamonga aí em você e começa a reconhecer esse comportamento. O que eu sempre faço, que ao invés de melhorar, está piorando? Se eu tenho vergonha, só que essa vergonha está atrapalhando o meu desempenho profissional, por exemplo, o que eu sempre faço lá no meu trabalho quando eu sinto vergonha? Eu deixo de falar, de me posicionar, eu não vou às reuniões, eu não apresento os trabalhos, eu sempre deixo que outra pessoa faça, eu não quero ser vista, eu me apago, eu me visto mal, isso pode ser um indicativo. Eu tenho uma fala infantilizada, uma comunicação mais infantil, eu tenho um tom de voz mais, ai meu Deus, por que... Ao invés de um tom de voz mais objetivo, mais grave, mais confiante. Quais são os comportamentos? Porque quando a gente traz isso à luz, quando a gente entende quais são esses comportamentos que estão travando aí, fazendo acender esse interruptor da Songamonga, você começa a entender e traçar quais são as estratégias para você superar esses comportamentos. Uma coisa que eu tenho consciência, que eu tenho certeza, na verdade, é que a consciência muda o resultado. Porque quando eu tenho consciência daquilo que me atrapalha, eu só fico batendo nessa tecla aí, minha filha, se eu quiser. Porque eu tenho a oportunidade de traçar as minhas próprias estratégias para mudar isso. É isso que eu faço com as minhas alunas no Protagonize, é isso que eu faço com as minhas alunas na mentoria. A gente identifica aquilo que está travando a sua vida, para quê? Só para identificar? Porque, legal, eu tenho crenças e tenho feridas emocionais e não. Beleza, mas e aí? O que a gente vai fazer com isso? Quantas pessoas já não chegaram comigo, Tati, eu tenho ferida emocional que eu descobri, não sei aonde, não sei o que, fazendo não sei o que. Tá, beleza, descobrir isso vai te trazer o quê? Nada. Porque o que vai te fazer a diferença é a estratégia que você usa para quando esses momentos que ativam essas crenças e feridas vierem, você saber o que fazer. Porque só saber que você tem um problema não é o que vai resolver esse problema, mas o movimento vai. Então começa a nomear esse comportamento. O que é? Eu me sinto insegura na hora de falar com outras pessoas. Qual é o comportamento? Nomeia isso aí. Nomear o comportamento é o primeiro passo. Vamos para o segundo? Para de se justificar o tempo inteiro. Se justificar o tempo inteiro sobre tudo.
Tem gente que justifica até porque bateu na porta para entrar numa sala de reunião. Tem gente que pede desculpa até se faz um barulho porque arredou uma cadeira para sentar. Teve uma pessoa que em um dos comentários de um dos vídeos falou: eu gosto de pessoas que se justificam. Cara, eu tô aqui para fazer vídeo para mulheres inteligentes. Não é para você ser literal. Tem coisas que a gente precisa se justificar, com certeza. Tem coisas que a gente precisa justificar. Mas tem coisa que simplesmente não precisa. Talvez você dizer um não para alguém não precisa de uma justificativa, de uma dissertação, de um TCC, não precisa disso. Simplesmente porque você não quer fazer algo. Isso não precisa vir acompanhado de uma justificativa homérica, extensa do porquê que você não quer. Cuidado com esses excessos de justificativa. Porque quando você se justifica demais, você demonstra insegurança. E quando você demonstra insegurança, minha linda, você fecha 350 portas na sua vida pessoal e profissional. A gente não quer trabalhar com pessoas inseguras. A gente não quer trabalhar com pessoas que têm medo de falar e de se posicionar e que estão toda hora justificando aquilo que fala, aquilo que pensa, justifica até porque respira. Cuidado com isso. Aprenda a ter equilíbrio. Existem momentos que você vai precisar justificar sim, tá? Porque isso é natural. Porque, por exemplo, que eu não fiz um relatório lá que eu tinha que entregar. Porque eu estava fazendo outra coisa, isso é uma justificativa. Porque eu coloquei energia para fazer outra coisa aqui. Isso é uma justificativa. Mas, ai, não, é porque eu não consegui fazer, porque a fulana me pediu fazer outra coisa. Tudo tem o seu limite, tá? Justificativas também, cuidado. Passo 3, comece a sustentar as suas opiniões. Esses dias aconteceu um episódio, eu não sei em que momento da vida você vai estar assistindo esse vídeo. Se você está assistindo agora, na época que lançou, assim, a finalzinho de fevereiro de 2026 até março, tá rolando o BBB. E aí, esses dias, a Chayane decidiu dar o anjo para uma menina lá, a Samira. Lembrei o nome, pensei que eu esqueci. A Samira. E aí, a Chayane foi pro almoço do anjo. E lá, o Babu convenceu ela a dar o anjo para outra pessoa. Que é a amiga dela que tá lá, mas elas já tinham conversado, se acertado, enfim. Porque ela entendeu que a Samira estaria ameaçada de ir pro paredão e etc. Por que eu tô te contando essa história? Porque você precisa sustentar as suas opiniões. É notório que quando uma pessoa é mais incisiva com ela muda de opinião rápido. Porque ela sempre acha que quando a pessoa é incisiva, ela tá certa. Porque, de certa forma, ela admira aquela pessoa que está sendo incisiva com ela e falando de forma objetiva. Como assim você não vai dar um anjo para sua amiga que levou você não sei pra onde, que fez onde? E aí, isso atrapalha o seu poder de decisão, porque você não está segura das suas próprias opiniões. E você tem medo de errar. Só que o que aconteceu? Ela está queimada aqui fora, porque ao invés de ficar do ladinho certo que ela estava lá dentro, ela está indo para o lado do oposto de outras pessoas. Enquanto ela estava no lado das pessoas que uniam votos e estavam se protegendo, ela está indo para o outro grupo lá que não tem nada a ver com o que daqui a pouco só for paredão é capaz de sair e perde o dinheiro, enfim, tudo isso. Sustente as suas opiniões. Comece a sustentar aquilo que você acredita. Ouça mais a voz do seu coração, da sua intuição, da sua mente sábia, do Espírito Santo, não sei qual é o nome que você dá. Mas aprenda a sustentar aquilo que é importante para você. Cuidado com essas pessoas que você conversa, que sempre fazem você mudar de opinião sobre alguma coisa. Elas podem estar claramente te manipulando, você nem está percebendo. Sustente isso. Você tem alguma opinião sobre gostar de algo, querer algo? Tem uma opinião sobre algumas pessoas? Sustenta isso. A não ser que, óbvio, tá? A gente precisa estar aberto a estar errado também. Isso é natural na vida. Não é? Não tô falando aqui, vou falar logo para os literais não virem aqui militar nos comentários e dizer, mas a gente muda de opinião. A gente muda de opinião. Só que você precisa ter uma mudança de opinião pautada numa verdade sua e não algo que é verdade para o outro. Num sentimento que é seu, não numa coisa que é um sentimento de outra pessoa. Ok? A sua mudança de opiniões, ela precisa vir através do seu próprio conhecimento, das suas próprias experiências, daquilo que você acredita. E não de alguém que sempre fala alguma coisa para você e daí você muda. Quantas vezes eu já mudei de opinião sobre coisas? Mas por quê? Porque eu tive acesso a conhecimentos, tive acesso a ambientes, tive acesso a leituras que me fizeram mudar de opinião. Vou te dar um exemplo. Eu não acreditava em sorte. Eu sempre falava que, que sorte, é Deus, né, que provê as coisas e tal.
Ah, que mano é sorte, esse negócio é uma desculpa que as pessoas dão. Até que eu li o livro, que eu vou deixar aqui a descrição dele para você garantir o seu também, caso você queira expandir a sua mentalidade, que é dos Outliers. Ele fala do porquê que as pessoas têm sucesso. E esse livro é um livro fora da curva, cara. Total livro fora da curva. Porque ele não fala sobre você acordar antes do sol nascer, você meditar e você fazendo isso aqui. Ele não fala nada disso. Ele traz dados que me convenceram a acreditar que verdadeiramente sorte existe. E aí eu mudei a minha opinião. Eu não mudei minha opinião porque você disse para mim que sorte existe e que eu estou errada porque eu não acreditava em sorte. Eu mudei minha opinião porque eu li um livro onde o cara traz estudos e dados e histórias que me convenceram de que, caramba, realmente sorte existe. Só que existe uma contrapartida também. Eu e você podemos fazer a nossa sorte. Existem coisas que aconteceram na minha vida só porque eu decidi sair da minha cidade e vir morar aqui em Floripa. Ponto. Só por esse simples fato. Ou seja, eu já tive um controle sobre a minha sorte dentro desse contexto. Eu meio que tive sorte de conseguir vir para cá, né? De não ter um filho, por exemplo, que me atrapalhasse, de não ser casada e, enfim, Hoje eu sou casada, né? Mas antes o Fernando veio junto comigo. Ele não tinha um trabalho que prendia ele lá de certa forma. Também não tem filhos. Mas tudo isso foi escolha, né? Eu não ter filho e escolher um cara para casar que também não tem foi escolha minha. Mas enfim, entende? Como a sorte ela direciona, mas a gente também pode começar a agir para contribuir para essa sorte acontecer. E aí, depois desse livro, eu mudei de opinião. Completamente. Hoje, realmente, eu acredito que tem gente que nasce com o bumbum virado para a lua. E a gente que não tem muitas sortes na vida precisa aí começar a cavar as nossas. Começar a fazer as nossas sortes. Se expondo a ambientes, a conhecimentos. Mas tudo isso a partir de um livro que eu me abri para essa possibilidade de pensar fora da casinha e da minha caixinha mental. Então, cuidado, sustente as suas opiniões até que você tenha evidências. Busque evidências de que a sua opinião pode estar certa. Paute as suas opiniões em evidências, na verdade, em dados, em coisas. Porque hoje, se alguém vier me perguntar sobre sorte, eu vou dizer que eu acredito e vou citar esse livro que tem estudos. Um cara que estudou anos para falar sobre isso, que trouxe referências, que trouxe histórias, várias coisas que são importantes. Tá bom, minha linda? Então, sustente aquilo que você acredita e cuidado com quem você se permite se deixar influenciar aí, para que você comece a sair, desligar esse modo songamonga e assumir esse protagonismo de uma vez por todas aí na sua vida. Outro passo super importante que quase ninguém leva em consideração é você cumprir aquilo que você promete. Exatamente. É você falar que você vai fazer e você fazer. Minha linda, não tem nada pior na vida de uma mulher, principalmente na vida de uma mulher. Na verdade, eu acho que na vida de qualquer pessoa, porque eu não confio em pessoas que não cumprem aquilo que elas dizem que vai fazer. Eu não confio nem em gente que vive se atrasando, gente. Como é que eu vou confiar que a pessoa é comprometida com alguma coisa que ela vive se atrasando, vive se atrasando? Ela não tem controle nem sobre os horários dela, sobre a vida dela, sobre a rotina dela. Eu não sei não, viu? Eu tenho minhas desconfianças, mas enfim, isso são crenças minhas, que outra hora a gente conversa sobre isso. Mas cumpra aquilo que você promete, porque não tem nada pior do que você cair em descrédito na cabeça das pessoas. Quando você cai em descrédito na cabeça das pessoas, automaticamente esse descrédito ele já foi dado na sua cabeça antes. Antes de uma pessoa pensar que você não é constante, que você não é confiável, que você não tem responsabilidade, você já pensa isso sobre você. Você já tem isso alimentado na sua cabeça, por isso que você se comporta dessa forma, não cumprindo aquilo que você promete. Jamais fale para uma pessoa que você vai fazer uma coisa que você não tem intenção de fazer. Jamais fale para sua própria cabeça que você vai fazer uma coisa que você acha que você não vai conseguir fazer. Porque o que vai impulsionar o nosso comportamento é o que internamente faz muito sentido pra gente. Como é que eu vou pegar um livro para ler se eu acho que, vou pegar esse livro aqui, mas eu nem vou terminar. Nunca termino. Isso aqui não, nunca dá certo. Não, deixa isso pra lá. E aí você vai continuamente, vai de forma contínua, repetindo e carimbando uma autoimagem. A autoimagem daquela que é inconstante, daquela que é indisciplinada, daquela que não consegue as coisas. E isso não só na sua própria cabeça, que pra mim é o pior, mas também na visão que outras pessoas têm de você. Então cumpra o que você promete. Esse é um passo muito importante. Diz que não ia aceitar desrespeito, se posicione. Comece se posicionando, enviando uma mensagem. Se conversar assim tete a tete, como a gente está fazendo aqui, para você for ameaçador, mande uma mensagem, mande um e-mail.
Não gostei do jeito que você falou comigo hoje, peço que você melhore, por favor. Mas enfim, né? Tenho alunas, por exemplo, que escrevem a mensagem que elas querem enviar e joga lá no chat GPT para ele melhorar. Por favor, seja mais gentil. E ele melhora a mensagem. Né? Enfim, inteligência artificial é até para ajudar a gente. Você pode usar esse artifício também. Envia mensagem até você ir treinando, ser mais assertiva com as pessoas. A mesma coisa nos seus relacionamentos. Ai, se o fulano fizer tal coisa, eu vou terminar. O fulano faz, você não termina. Aí o fulano começa a cagar na tua cabeça e depois tu tá reclamando. Faça o que você promete. Seja ir treinar, seja ler um livro, seja terminar um relacionamento, seja entregar algo pro trabalho. Não seja a pessoa que cai em descrédito nem para si mesma, que cai em descrédito para si mesma e para o outro. Não seja essa pessoa. Isso é um passo para você se enxergar como uma protagonista e principalmente para as pessoas confiarem em você e você alimenta a sua autoconfiança também. Inclusive, já te pedi para se inscrever nesse canal. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho. Tem vídeo todo bom e santo dia aqui para você. Inclusive, a gente vai começar a fazer lives semanais agora também. Aguarde verás. Tem um clube de membros que tem aulas exclusivas, vídeos exclusivos lá para as alunas. E o Protagonize, que é o meu programa de desenvolvimento para mulheres que querem mais na vida. Aqui embaixo vou deixar todas as informações necessárias para você, inclusive meu WhatsApp, tá? Se você quiser falar comigo, pode mandar mensagem lá. Sou eu mesmo que respondo, te mando áudio. Então, vamos que vamos, bora junto. E o último passo, mais ou menos importante, ele é o mais difícil, que é para você deixar a songamonga de lado, amor, precisa aceitar o desconforto. Simplesmente o desconforto de mudar. Dizer não vai te trazer culpa e é desconfortável, tá? Assumir essa responsabilidade sobre a sua vida é desconfortável. Toda mudança ela vai ser desconfortável. Inclusive tem um vídeo que eu vou deixar linkado aqui para você sobre por que é tão difícil mudar. Por que é difícil? Por que a gente quer mudar, mas é muito difícil? Vou deixar esse link aqui linkado aqui para você. Assista esse vídeo, que isso vai ser também uma virada de chave aí na sua cabeça. Só que todo o processo de mudança é desconfortável. Por isso que é importante você ter suporte. Por isso que é importante você estar bem assistida, apoiada nesse processo, para que você não fique sempre retrocedendo nos seus comportamentos. Retroceder faz sempre você ter essa ideia de, ai, preciso recomeçar, ai, porque é difícil, porque é difícil. E aí você fica alimentando esse diálogo interno horroroso de que sempre é difícil, difícil, é difícil, é difícil. E aí você não consegue ir para frente nem para trás, paralisa, e aí já viu o que acontece, né? Nada de bom na sua vida. Então entenda, sair do modo songamonga e assumir o protagonismo é possível, desde que a gente treine. As pessoas que você conhece, que são mais seguras, confiantes e desenroladas, elas não nasceram assim. Elas aprenderam a ser assim. E você também pode aprender, desde que você faça os movimentos que você precisa fazer. Combinado? E um desses movimentos que você precisa fazer começa em lendo o que está na descrição aqui desse vídeo. Combinado? Um beijo e eu te espero no próximo.